Eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, são reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre disponibilizado para você às 5h05 da tarde, uma nova reflexão, um novo pensamento, um novo estudo, para que a gente possa meditar, praticar e transformar a nossa vida. E hoje a nossa temática é fidelidade. Bom, falando sobre o fruto de Deus em nós, e nós estamos discorrendo aí todas aquelas características que estão relatadas lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 22 em diante, quando o apóstolo Paulo começa a dizer a diferença entre as obras da carne, nos versos anteriores, e na sequência o fruto de Deus na nossa vida, ou seja, a presença do Espírito Santo, que produz esse bom perfume de Cristo através de 9 características, parte de um mesmo fruto. A gente tem estudado nas nossas reflexões sobre cada uma delas e o nosso tema de hoje é fidelidade. Quando a gente lê lá, fidelidade, alguns estudiosos, quando a gente vai se debruça aí nos comentários bíblicos, nos dicionários bíblicos e nos autores mais conceituados, alguns deles dizem, a palavra melhor que poderia definir o fruto ali seria fidelidade, Seria fé. A melhor palavra que definiria fidelidade seria fé, porque fé é o embasamento de todas as coisas e tem tudo a ver com fidelidade, é ser fiel àquele propósito. Já viu quando a gente vai no cartório e você tem que reconhecer firma? O que significa isso? Quando você vai lá para dizer que aquele documento é fiel, aquela cópia que a gente pede para ser uma cópia autenticada, é uma cópia fiel, ou seja, ela tem fidelidade ao original. Então a Bíblia está dizendo que uma das características da presença de Deus na nossa vida é que nós nos tornamos fiéis, temos fidelidade aos desígnios e propósitos de Deus. Afinal de contas, a Bíblia diz que sem fé, sem fidelidade a Deus não podemos agradá-lo, Então, a fidelidade ou a fé é a certeza e a convicção da obra de Cristo. Todas as coisas na nossa vida, na nossa jornada, volta para a centralidade de Cristo. É nele que todas as coisas são embasadas, é a partir dele que todas as demais relações da nossa vida são definidas, balizadas, referendadas. Ou seja, é o fiel da balança. Já viu lá? Antigamente as balanças tinham um peso e aqui você colocava o produto. Ou seja, aquele peso quando se igualava significava que ele tinha fidelidade. Ou seja, é o fiel da balança. É aquilo que vai trazer esse testemunho de integridade. Eu quero ler lá em Efésios, no capítulo 2, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Por quê? Porque agora nós estamos falando de algo sobrenatural. Lembra que a gente falou sobre isso em algumas reflexões anteriores? Que o homem natural, o homem sem a presença de Deus na vida dele, sem a condução da palavra, o homem que não embasa sua vida na Bíblia Sagrada, ele é contrário às coisas do Espírito. O homem natural não é capaz de discernir, de ter entendimento, compreensão daquilo que Deus tem para a vida dele, tão pouco de quem Deus é. Mas o homem que tem a presença de Deus discerne, conhece todas as coisas, e não apenas as espirituais, mas também as espirituais. Ou seja, por isso que é isso que Paulo escreve em Coríntios: o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Ou seja, a fé que Deus quer colocar na nossa vida é algo sobrenatural. Não é apenas a capacidade de desejar muito. Porque às vezes as pessoas confundem a fé com o desejo ardente. Eu quero, vai dar certo, eu torço, eu tenho pensamento positivo, eu vou projetar minha mente naquilo, eu vou visualizar, eu vou querer materializar mentalmente. Não tem nada a ver com isso. Fé é ouvindo a palavra de Deus, ou seja, entender que aquilo que está escrito é verdade para mim. Então eu vou viver pela fé, eu vou viver de acordo, com fidelidade, eu vou viver fielmente conforme a Bíblia nos ensina.
Lá em Filipenses, Paulo escrevendo, ele diz assim: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. Ou seja, Paulo está dizendo: e saberei que por vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Então agora está falando sobre desejo, sobre luta, ou seja, trabalho, mas ele está dizendo uma fé que se baseia no Evangelho. Ele está dizendo uma fé que se alicerça no ensinamento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você quer viver uma vida de fidelidade, você quer revelar a fidelidade através do bom perfume, da presença do Espírito? Fidelidade às Escrituras Sagradas. Lembra lá no começo da igreja, eles estavam vivendo na doutrina dos apóstolos. Ou seja, qual era a doutrina dos apóstolos? O reconhecimento que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado e nos livrou da morte. Que Deus te abençoe. Pense bem, você tem sido fiel àquilo que Deus escreveu a respeito de nós? Você tem meditado nessa palavra para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito? Então, isso é presença de Deus revelada em mim e em você. Que Deus te abençoe.